Bom dia, senhores vereadores, todos presentes. Devido ao quórum, vamos dar início à Comissão de Constituição e Justiça. A pauta de hoje, do item 1, projeto de autoria do Fabrício Rosa, projeto de lei de número 164, de 2024, dispõe sobre a inclusão do Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e do Gênero de Goiás, DIGO, no calendário oficial de eventos do município de Goiânia e da outras providências. Parecer da Procuradoria pela Juridicidade, o relator vereador Pedro Azulão, pela aprovação. Houve um pedido de vistas do vereador Tialo. O projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente, quero pedir vistas. Senhores vereadores, devido ao pedido de vistas do vereador William Veloso, colocamos em votação o pedido de vistas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovadas as vistas para o vereador William Veloso. Segundo item, projeto de autoria do vereador Marquinho Goiá, projeto de lei de número 351 de 2024, que altera a lei 8.558 de 2007, da outras providências. Parecer da Procuradoria pela Juridicidade, o relator Pedro Azulão, pela aprovação. Houve um pedido de vistas do vereador Léo José e uma emenda apresentada pelo vereador William Veloso. Tendo em vista a análise da detida da matéria apresentada no referido projeto de lei, este vereador apresenta abaixo, nos termos do artigo 86 do inciso 1 da linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, a emenda aditiva para acrescentar o artigo 1º do inciso 1 e 2. Está de ordem. Só um minuto, deixa eu acabar de ler aqui, eu já passo para o senhor. Artigo 1. Farão jus os benefícios de meia entrada os doadores, reguladores de sangue nos seguintes termos. A comprovação da condição de doador se dará através da carteira de doadores feitas por hospital, clínica, laboratório ou qualquer outra entidade autorizada pelo poder público para coleta de sangue, a qual será apresentada juntamente com o documento de identificação válido. O critério para a concessão é a periodicidade mínima de 3 doações em um período de 12 meses. Assim, acredita-se que a Casa de Lei tornará efetivos os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil nesse sentido para garantir ao cidadão goianiense justiça e equidade. Questão de ordem, vereador Léo José. Senhor presidente, apesar de a emenda do novo vereador William Veloso ter contribuído muito bem com o projeto, mas o custo disso, que vai ser repassado para o poder privado, né, pelo privado, ele não consta no projeto, não tem uma fonte de retorno que esses empresários que trabalham com evento, tanto esportivos, tanto sociais, como acontece nesse projeto. Ele não tem nenhum levantamento, nenhum estudo que comprova o custo disso, o efetivo para o empresário. E, assim, estamos passando por um momento de pós-pandemia, ainda está muito próximo, muitos bares se reerguendo, né, vereador Lucas Quitão, que é um militante dessa área dos eventos, dos bares, dos restaurantes, né? E nós temos que ter compromisso com a sociedade. Como é que você aprova um projeto que, com a emenda do vereador William Veloso, ainda melhorou bastante, mas ela não tem nenhum estudo de impacto disso no bolso do empresário. Então, eu gostaria de encaminhar o voto em separado pelo arquivamento. Não, é só para deixar
Aqui não entra bares e restaurantes, não. É só casas de espetáculos, né? E cinemas, atividades culturais, esportivas. Que esse não é para ingresso, não é para compra de produtos, né? De alimentos. Mas Da maneira que está aí, ainda entra boates à noite. boate seria só a entrada do Pois é, mas o você tem um ingresso, né? custo, principalmente no evento social e evento esportivo, tem um custo, né? Quanto que foi que gastaram lá, Eltim, para poder fazer aquele espetáculo do Vila Nova de 38 mil pessoas? Pois é, tá A vendo? intenção da emenda, senhor presidente, demais vereadores, é só realmente fazer um regramento aqui para filtrar, né, a ideia de três doações anuais para poder evitar de a pessoa faz uma doação e já passa a ter direitos a essa. Porque do jeito que estava antes, vai lá, doa sangue, pode ter uma entrada, aí assim já ficou melhor, mas não tem comprovado de onde que vai tirar esse dinheiro, né? De onde vai sair esse recurso. É muita falta de comprometimento com o empresário, né? E a gente... eu não discordo de você, não, aliás, o vereador não está aqui para tentar discutir, para salvar o projeto dele, né? Tentar salvar o projeto dele argumentando. Presidente. Questão de ordem, vereador Lucas Quitão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos presentes, nobres pares, servidores, todos que acompanham. Vereador Léo, lembro de ter, numa sessão que eu participava remotamente, ouvido a discussão, né, em que, inclusive, o vereador Marquinhos estava presente. Me passa mais informações disso. Acho que o William também foi o autor do pedido de vistas, né? Como que ficou disciplinado isso? E sobre as leis federais, eu confesso que eu não estou por dentro. Existe lei federal que trata dessas gratuidades para a gente não cometer aqui algum equívoco em aprovar um projeto que disciplina algo que, na minha opinião, inclusive, deve vir de uma lei federal, porque é igual o caso do transporte, presidente. Quanto mais gratuidade a gente cria para o transporte coletivo, mais onera quem paga a tarifa. Então, né, não adianta a gente querer trazer, né, com boas intenções, mais pessoas para a gratuidade e aumentar o peso para quem está pagando, porque a pessoa que doa, presidente, vai acompanhar, às vezes, um cônjuge, um amigo que está pagando. Então, não vejo muito como solução isso, né? Às vezes, outras políticas de incentivo aí, de incentivo fiscal, inclusive, né? A gente vê em outros estados até descontos no IPVA, né, William? Outras iniciativas boas que a gente podia pensar para cá, mas eu confesso que eu não estou por dentro desse projeto, queria informação dos colegas, ou se for possível, Léo, pedir outras vistas para a gente achar um caminho nisso aí. Até com... Vamos ouvir o Léo primeiro, presidente. O projeto, ele altera a emenda de lei 8.558, de 20 de agosto de 2007, que passará a vigorar com a seguinte redação. Institui a meia entrada para doadores regulares de sangue. Meu olho está muito... Estou dando conta de ler, não. Embaçadinho. Hemoderivados e medula óssea. A Lei 8.558 passa a vigorar com as seguintes alterações. Fica instituída a meia entrada para doadores de sangue, hemoderivados, medula óssea, em competições esportivas, atividades culturais, cinema, teatros e espetáculos. A lei é a lei é isso. A lei é só isso. A apresentação da lei do Marquinhos é só isso aí. Questão de ordem, vereadora Daniela da Gilca. É extremamente bom ressaltar que o projeto tem como intenção aumentar a doação de sangue. Não é isso que a gente vem discutir, que é extremamente importante
a gente ter mais campanhas para falar não só de doação de sangue, mas também de doação de órgãos. Existe já um projeto, aliás, já existe uma legislação federal sobre o número 12.933/2003, a qual faz com que as leis de incentivos culturais beneficiam segmentos, pessoas em situação de vulnerabilidade, que é o que a gente chama de plateia social, que também poderia estar se enquadrando com maior regramento, e aí a gente começar a discutir. Então, eu sugiro mesmo, e queria acompanhar o pedido de vista, também junto com o colega Lucas Quitão, para que a gente possa não só adequar referente à doação de sangue, mas se enquadrar dentro da lei de incentivo, na lei municipal de cultura do município de Goiânia. Porque aí já existe verba específica para esse segmento, que é a plateia social. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bruno Diniz. Bom dia a todos, bom dia. Senhor presidente, eu quero aderir ao pedido de vistas para verificar essa questão aventada pela vereadora Daniela da Gilca em relação a uma possível sobreposição normativa em relação ao projeto apresentado pelo vereador Marquinhos Goiá. Então, vamos colocar em votação o pedido de vistas do vereador Lucas Quitão. Senhores vereadores, o favorável permanece como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista do vereador Lucas Quitão. Item 3 da pauta, projeto de lei de autoria do vereador Pedro Azulão, de número 325 de 2024, dispõe sobre declarar de utilidade pública o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de Goiás. Parecer da Procuradoria pelo arquivamento, o relator Igor Franco, também pelo arquivamento. Houve um pedido de vistas, conjunto, vereador Bruno Diniz, Léo José e Jefferson Abel. Projetos se encontram em discussão, senhores vereadores. Não tendo quem discutir, projeto se encontra em votação o arquivamento do projeto. Os favoráveis. Senhor presidente, em tempo. Eu gostaria de renovar o pedido de vistas. Perfeito. Senhores vereadores, votação, pedido de vistas novamente do vereador Bruno Diniz. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. É aprovado o pedido de vista. Item 4, projeto de autoria do vereador Jefferson Abel, projeto de resolução de número 29 de 2023, institui a comenda Pastor Albino Gonçalves Boaventura. Parecer da Procuradoria pelo arquivamento, o relatório do vereador Igor Franco, também pelo arquivamento. Houve um pedido de vista do vereador Bruno Diniz, o projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Não tem discussão, o projeto se encontra em votação pelo arquivamento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o arquivamento. Item 5 da pauta, projeto de autoria do vereador Paulo Magalhães, veto integral ao projeto de lei de número 13 de 2023, que altera a lei complementar 324 de 2023. Bom dia, senhor. Só para saber se o senhor está me ouvindo, que eu estava pedindo questão de ordem no projeto anterior do Marquinhos, do bairro Goiás, e não fui. Vereador, nós não conseguimos te ouvir direito. Se o senhor puder repetir. Não, só para... Eu havia solicitado questão de ordem naquele projeto do Marquinhos, por 3 vezes, e não, acho que o senhor não escutou aí. Mas, primeiramente, bom dia a todos. Estou aqui participando remotamente. E, se me permitir, só fazer um comentário com relação àquele projeto do Marquinhos. Sei que já passou, mas não tive a oportunidade de falar. Eu acho que é um projeto de extrema importância, o projeto do vereador Marquinhos Bairro Goiás. E a minha preocupação era o regramento. E o vereador William Veloso fez esse regramento. Eu acredito que é uma questão dessa doação de sangue. Os bancos de sangue estão passando por dificuldade muito grande.
e acho que é mais do que necessário. Com esse regramento, acho que limita principalmente a preocupação, a mesma preocupação que o vereador Léo tem, eu tenho, o Lucas Quitão também, mas eu também tenho essa mesma preocupação, até porque o custo de produção de qualquer evento ele é muito alto, né? E alguém tem que pagar a conta. Mas eu acho que se essa conta for dividida para todos aqueles que participam, é uma coisa que vai ser insignificante, de fomentar a doação de sangue. Eu sou doador de sangue, mas com certeza não vou utilizar dessa lei. Essa lei é para atender aquelas pessoas que de fato utilizam e não quer participar de um show, de algum evento importante para ele ter isso aí. Então, com certeza, o Léo, a grande maioria não vai nem utilizar, mas tem muitos daqueles que fazem a doação de sangue e não têm condições de ir num show, ou num evento, no Campo Novo. Então, acho que, como já foi de vista, acho que por tudo, próximo a gente aprovar. Eu faço a leitura. Vereador, vereador Denis, só respondendo a você, houve um pedido de vistas do vereador Lucas Quitão. Peço desculpa por não ter visto a sua solicitação e me comprometo a ficar mais atento à questão dos vereadores remotos. Questão de ordem, vereadora Rose Cruvinel. Tranquilo, não tem que pedir Questão desculpa. de ordem, só para dar bom dia, dizer que estou acompanhando as votações. Estou aqui a 20 quilômetros de Sorocaba. Agradeço, viu, vereadora Rose? Muito obrigado aí pela sua presença. Mas estou firme aí no que precisar. Obrigado. Bom dia a todos. Terminando a leitura do item 5, o parecer da Procuradoria pela manutenção integral do veto, o relatório da vereadora Daniela da Gilca, também pela manutenção do veto. Se encontra em discussão, senhores vereadores. Presidente, Para discutir, vereadora Daniela da Gilca. eu queria fazer uma justificativa o porquê da manutenção integral do veto, porque a gente fez uma ampla discussão com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o Ministério Público em referência ao Dr. Wagner e ao Dr. Haroldo, e também com a secretária Erisane, a qual a gente fez uma reformulação, adequando a legislação. Então, por isso, como já tenho um projeto já caminhando nessa casa, por isso eu peço, e o relatório foi pela manutenção integral deste veto. Ok, vereadora. Mais alguém para discutir? Não tendo discussão. Em votação, a manutenção do veto, senhores vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a manutenção do veto. Item 6 da pauta, projeto de lei de autoria do vereador Lucas Quitão. Um veto parcial que dispõe sobre o incentivo às pesquisas científicas com cannabis para uso terapêutico, a fim de garantir suporte institucional e orientação para associações sem fins lucrativos, universidade, pacientes e seus familiares. Razão do veto, vício de inconstitucionalidade por invasão de competência sobre matéria exclusiva do Poder Executivo. Relatório da Procuradoria pela manutenção parcial do veto, o relatório da Rose, vereadora Rose Cruvinel, também pela manutenção do veto, senhores vereadores. O projeto se encontra em discussão. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bruno Diniz. Aproveitando o ensejo e tendo em vista que nós contamos com a presença do propositor aqui nesta bancada, eu gostaria de ouvir a opinião do vereador Lucas Quitão. Vereador Lucas Quitão, para a orientação. Obrigado, presidente. Obrigado, meu amigo Bruno Diniz. É um veto razoável, né? Um veto que não atrapalha o texto, nem a ideia nossa. Inclusive, eu quero agradecer a assessoria jurídica da vereadora Rose Cruvinel, que dialogou conosco, né, sobre isso, e aqui trata de uma questão que realmente é muito sensível para o Executivo, né, sobre questões de custos, né, e também de cadastramento desses usuários que serão beneficiados. Então, é uma questão bem interna da Prefeitura e a gente prefere dar essa oportunidade para que eles regulamentem da forma que acharem melhor. Eu acho que isso não interfere na proposta e agradeço o cuidado. Obrigado, agradeço também a vereadora Rose e toda a equipe.
Senhores vereadores, não tendo discussão, o veto, pela manutenção do veto, se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o veto parcial. Item 7 da nossa pauta, projeto de lei do vereador Paulo Magalhães, veto integral ao projeto de número 359 de 2023, altera a Lei 8.083 de 2002, dispõe sobre política municipal do idoso e cria o Conselho Municipal do Idoso. Razões do veto: usurpação da competência privada do prefeito e ofensa ao princípio da separação dos poderes. O relatório da Procuradoria é pela manutenção integral do veto. O relatório da vereadora Rose Cruvinel também pela manutenção do veto. O veto se encontra em discussão, senhores vereadores. Para discutir, vereador William Veloso. Senhor presidente, eu, ao contrário do projeto, do item 5 do vereador Paulo Magalhães, que eu, inclusive, declaro aqui contrário à manutenção do veto integral, vou assinar contrário, porque eu entendo que não é usurpação de competência você legislar aqui sobre calçada, adaptação de calçada, isso é o papel nosso do legislativo também, principalmente eu que defendo acessibilidade plena, acessibilidade arquitetônica, urbanística, acessibilidade na nossa cidade, que é tão carente desse tipo de instrumento aí para as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. Mas o projeto em questão, que é o item 7, ele realmente é de competência privativa do Executivo. É uma provocação justa, mas que deve ser feita, vereador Bruno, para trabalhar essa interlocução dos vereadores com o Executivo, para apresentar propostas para que o prefeito provoque e nos envie. Justamente a via é essa. Então, eu voto pela manutenção do veto integral em função de concordar que se trata de uma usurpação de competência. Num futuro próximo, nós mesmos podemos fazer, já que o Paulo Magalhães não se encontra aqui como vereador, é uma perda muito grande para nós, podermos provocar esse tipo de situação aqui para que o prefeito nos envie essas alterações. Então, voto pela manutenção integral do veto. Senhor presidente. Para discutir, vereador Bruno Diniz. Vereador William Veloso, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. E depois, presidente, nós poderíamos nos debruçar sobre essa questão e, quem sabe, formular um expediente, vereadora Daniela, direcionando essas sugestões ao Executivo. Né? Não custa nada por parte da CCJ. Muito obrigado. Senhores vereadores, não tendo mais discussão, em votação a manutenção integral do veto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a manutenção do veto. Item 8 da nossa pauta, veto integral ao projeto de lei de número 108 de 2022, que dispõe sobre o cadastramento dos responsáveis autorizados a retirar os alunos das escolas públicas municipais e da outras providências. Razão do veto: a inconstitucionalidade por vício de iniciativa de propositura exclusiva do Poder Executivo, desrespeitando a separação dos poderes. O relatório da Procuradoria pela manutenção integral do veto, o relatório do vereador Denis Trindade também pela manutenção integral do veto do prefeito. O veto se encontra em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente, eu vou pedir vistas. Então, vamos colocar o pedido de vistas do item 8 do vereador Bruno Diniz e vereador William Veloso. Em votação, pedido de vista, senhores vereadores. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista. Item 9, veto integral ao projeto de lei de número 239 de 2023, que dispõe sobre um programa de acolhimento de pessoas... Senhor presidente, eu pedi para tirar de pauta isso aí. É porque não tinha jeito, mas já estava, o papelzinho estava pronto. Perfeito. O senhor então faz a solicitação. Eu gostaria de solicitar ao senhor que, se o senhor pudesse e entendesse
que poderia me atender nesse meu pedido, tirasse de pauta, por favor. Mas ele é o relator. Tendo em vista o pedido do relator, vereador Léo José, fica retirado de pauta o item 9. Vamos para o item 10 da pauta. Veto integral ao projeto de lei complementar número 15 de 2023, que altera o inciso 2 do artigo 1º da lei complementar de número 78 de 1999. Razões: leis de gestão no Executivo são de iniciativa exclusiva do Executivo. O relatório da Procuradoria pela rejeição do veto. O relator Uira Veloso também pela rejeição do veto. O veto se encontra em discussão, senhores vereadores. Não tendo discussão, em votação a rejeição do veto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a rejeição do veto. Item 11, veto integral ao projeto de lei de número 276 de 2023, que concede o nome de motorista João Alves dos Santos ao terminal do BRT localizado em frente à rodoviária central de Goiânia. Razões do veto: inconstitucionalidade e violação das normas legais que regulamentam a rede metropolitana de transporte coletivo e da outras abrangências. O parecer da Procuradoria pela rejeição do veto, relatório do vereador Bruno Diniz também pela rejeição do veto. O veto se encontra em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente. Para discutir, vereador Léo José. Eu não entendi o porquê desse veto, né, que vem sendo feito desde o começo a uma pessoa, uma figura que é emblemática no transporte coletivo de Goiânia, que é o seu João Malandro, pai do nosso comentarista, radialista, Malandrim, né? O seu João Malandro trabalhou quase 50 anos atrás de um volante do transporte coletivo e foi um dos motoristas aí mais emblemáticos da história do nosso transporte. E aí, desde o começo, a gente vem conduzindo isso, procurando um terminal que se encaixasse ao perfil do seu João. E conseguimos ali, numa discussão com todos os pares aqui dessa casa, que era aquele da Rua 4, que não teria nenhum nome já apresentado. Então, essa rejeição aí, ela vem a cumprir com um objetivo nosso mesmo, do mandato do vereador Léo José, em reconhecer esse trabalhador que é tão importante, que foi tão importante, né, porque hoje ele faleceu, foi tão importante para a nossa Goiânia. Então, gostaria de agradecer aos nobres pares aí por essa derrubada do veto. Muito obrigado. Para discutir, Presidente. vereador William Veloso. Senhor presidente, Pois pela ordem, presidente. aqui, Só um minuto, vereadora aqui, Kátia. Logo após pelo- o vereador William, a gente passa a palavra. pelas razões do veto integral aqui, não diz respeito nem à pessoa, né, do seu João Alves dos Santos, João Malandro, mas o parecer aqui é que pela inconstitucionalidade, violação de normas legais. Não concordo, porque é atribuição do Poder Legislativo fazer as denominações de logrador público, praças. Tem um parques, problema que está acontecendo desde o começo, é porque Então- colocaram naquele ali da rodoviária o Alê Pinheiro. E tinha sido pedido antes para o seu João Malandro aquele. Depois colocaram o Alê Pinheiro lá dentro e vieram negando. E aí a gente tendo que apresentar que foi substituído o terminal. Então é um terminal lá da Rua 4, que não tem nenhum nome proposto para lá, e era essa a dificuldade que estava dando aqui. Não, Mas agora e tá é sanado. atribuição nossa. Nós não podemos passar um cheque em branco e só para o executivo colocar nomes em viadutos, nesses monumentos maiores. O executivo quer trazer para ele essa prerrogativa, e nós temos essa prerrogativa aqui, desde que esteja tudo
dentro da absoluta legalidade, nada nos impede, eu também voto pela rejeição do veto, viu? Questão de ordem, senhor presidente. Para discutir, vereadora Cátia, logo após o vereador Denício. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres colegas. Presidente, é só manifestar aí a minha preocupação, né? São muitos vetos que tem, e esse veto ao projeto do vereador Léo José, que dá um nome, uma homenagem a uma pessoa e a um reconhecimento, se nem isso a Câmara puder fazer, eu fico preocupada com o rumo que está tomando, né, aí da legitimidade das ações do Legislativo, porque é legítimo o parlamento discutir calçada, é legítimo o parlamento discutir, né, as políticas que atendem diretamente a população, e também de dar nomes e homenagear pessoas, né, que merecem essas honrarias à cidade. Então, eu vejo com muita preocupação aí o rumo que está tomando, porque acaba que está vetando muitos projetos dos vereadores e a lei federal, inclusive, já derruba muito isso, dando a legitimidade para que o parlamento municipal possa legislar sobre as questões locais. Então, só manifestar aqui a minha preocupação e já declarar o meu voto aí pela rejeição do veto. Para discutir, vereador Denício Trindade. Senhor presidente, eu queria aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Léo José pela iniciativa. O ano passado ele havia cometido um equívoco, né, denominando o terminal Paulo Garcia de frente à rodoviária, né, e acho que isso foi corrigido, e a aprovação de todos os vereadores dessa casa. Eu acho que é incrível. Às vezes deve estar condicionando o veto em função do folclórico João Malandro, né? João Malandro, de malandro não tinha nada, acho que ele teve mais de 30 anos trabalhando na HP, conhecido na cidade toda para quem andava de ônibus, então a pessoa, pai do Malandrinho, nosso grande amigo, né, tornista esportivo. Então, o meu voto, eu vou pela derrubada do veto, que não justifica uma pessoa mais que merece, né, receber essa homenagem. Fez a sua história em Goiânia. Senhores vereadores, não tendo mais discussão, se encontra em votação a rejeição integral do veto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a rejeição do veto. Item 12 da nossa pauta, projeto de lei de autoria do vereador Léo José, de número 14 de 2024, que revoga o artigo 121 da Lei Complementar de número 365, de 15 de dezembro de 2023 e da outras providências. Relatório da Procuradoria pela aprovação, relatório do vereador Pedro Azulão também pela aprovação. O projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente. Para discutir, vereador Bruno Diniz. Eu gostaria de saber o teor do artigo 121 da Lei Complementar 368, de 15 de dezembro de 2023. Não, deixa eu te falar. O Bruno Diniz quer saber sobre o artigo 121. A equipe está levantando aqui, o vereador Bruno Diniz. Nós encaminhamos a pauta com antecedência justamente para que vocês possam ler e, se tiver qualquer dúvida, acionar para que a gente possa anteriormente informar sobre essas dúvidas. Mas a equipe já está fazendo o levantamento para que eu possa informar o senhor.
Presidente, artigo 121 da 368 de 2023. As casas lotéricas deverão, inciso 1, instalar porta com detector de metais em suas entradas ou, inciso 2, fazer a blindagem de seus guichês de atendimento. Perfeito. Então, em votação, pedido de vistas do vereador Bruno Diniz. Senhores vereadores, permaneçam favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vistas para o vereador Bruno Diniz. Item 13, projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Maria, de número 367/2024, dispõe sobre a vacinação gratuita contra a doença de herpes zoster no sistema público do município de Goiânia e dá outras providências. O parecer da Procuradoria é pela antijuridicidade, pois compromete a separação da harmonia entre os poderes. O relator William Veloso, pelo arquivamento do projeto. O projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente. Para discutir, vereador Bruno Diniz. Vou pedir vistas também desse projeto em razão da importância da matéria. Eu conheço várias pessoas que já foram acometidas pela herpes zoster, inclusive a nossa deputada federal Adriana Corse agora recentemente também teve esse diagnóstico. Para discutir, vereador William Veloso. Na verdade, pediu visto, mas só para qual foi a razão do meu pedido de arquivamento. O projeto é uma provocação necessária. Herpes zoster, inclusive meu pai em 2020 teve já idoso, teve um herpes zoster e desencadeou, inclusive, vários outros problemas. Ele veio até a óbito, não pela herpes, mas pelo que a herpes colaborou, porque diminuiu muito a imunidade dele. Mas o grande problema aqui é porque realmente é vício é salto de competência, porque tem que ser colocado aqui o impacto financeiro, porque é uma vacina cara, na rede privada é uma vacina de R$900. Então, seria importante nós, vereadores, a vereadora, provocar o prefeito para que o prefeito faça e envie um projeto com os devidos impactos. Qual que é a alocação de recursos, o que vai ser feito dentro da Secretaria de Saúde, porque é um projeto que nós aprovamos aqui, mas ele volta com veto justamente por essas razões. Então, razão do meu parecer aqui pelo arquivamento. Senhores vereadores, em votação, pedido de vistas do vereador Bruno Diniz. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas do vereador Bruno Diniz. Item 14 da pauta, projeto de lei de autoria do vereador Isaías Ribeiro, de número 408, de 2023, que cria o Programa Municipal de Fomento e Difusão do Brincar e dá outras providências. Relatório da Procuradoria pela juridicidade, relatório da vereadora Daniela da Gilca pela aprovação. O projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Não tendo discussão, o projeto se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Item 15 da nossa pauta. Projeto de autoria do vereador Sargento Novandir, projeto de lei de número 21 de 2025. Institui a política de aperfeiçoamento do cuidado da pessoa com diabetes pelo Sistema Único de Saúde no município de Goiânia e dá outras providências. Parecer da Procuradoria pela juridicidade, relatório do vereador Pedro Azulão pela aprovação. O projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. O projeto se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Item 16 da pauta, projeto de lei de autoria do vereador Coronel Joseda, projeto de lei de número 16 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que placas de inauguração, reforma ou ampliação de obras públicas custeadas por recurso proveniente de emendas parlamentares informe
o nome do parlamentar responsável. Parecer da Procuradoria pelo prosseguimento. Relatório do vereador William Veloso pela aprovação. O projeto se encontra em discussão. Para discutir, o vereador William Veloso. Senhor presidente, só para parabenizar aqui o ilustre vereador Coronel Orzeda, do nosso partido, PL, e principalmente por esse projeto. Nós, parlamentares, estamos cansados de ver aí inaugurações. Vai o nome até do office boy da secretaria, né? Nada contra os office boys, mas o vereador é o menos lembrado. Passou 2 meses, 3 meses, a pessoa olha aquilo ali, não tem, nem sabe, não deixamos legado nenhum, coisas importantes, emendas que nós, né, mais do que nunca, as emendas, nós estamos batalhando aqui para o nosso protagonismo novamente. Então, necessário e parabéns pelo projeto, um projeto que a gente tem o prazer de relatar aqui pela aprovação, porque ele beneficia todos nós da casa aqui, e os futuros, né, também, parlamentares aqui. Senhores vereadores, não tendo mais discussão, o projeto se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Item 17 da pauta, projeto de autoria do vereador William Veloso, projeto de lei de número 186 de 2024, institui o Dia Municipal do Circuito Inclusivo no município de Goiânia. Parecer da Procuradoria pela Juridicidade, relatório do vereador Pedro Azulão pela aprovação. O projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente, Para discutir, vereador Bruno Diniz. aproveitando o ensejo, eu gostaria que o meu amigo vereador William Veloso me explicasse sobre essa questão do circuito inclusive. Me desculpe pela ignorância. Com o prazer. Circuito vem de modalidades esportivas e paradesportivas. Então, o circuito inclusivo o primeiro foi realizado no espaço da Universidade de Salgado, lá naquele espaço ali na 90, e aí são diversas modalidades esportivas e paradesportivas que faz com que tenha interação entre o atleta que não tem deficiência com pessoas que têm deficiência, para criar um ambiente inclusivo e despertar na sociedade aí os potenciais que o para-atleta possui. Tem uns que têm plena condição de fazer uma disputa com um atleta que não tem deficiência, dado o preparo dele, as condições que ele treinou e chegou nesse limite. Então, é justamente para isso, é para promover esse bem-estar aí, essa inclusão na nossa cidade, no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência de estar em todos os ambientes, independentemente da sua deficiência. Meus parabéns, vereador. Meus parabéns. Obrigado. Para discutir, vereadora Daniela da Gilca. Presidente, eu quero parabenizar o colega William Veloso pela iniciativa, por esse projeto. E hoje, né, que é uma data extremamente especial, né, e que a gente precisa, sim, falar da família atípica, né, precisamos hoje, a qual está aqui o nosso líder, para que a gente leve essa iniciativa. A gente está vendo em tantos municípios centro de referência a pessoa com autismo, e eu acho que o município de Goiânia merece. E nada melhor como iniciativas como essa, que a gente continue fazendo inclusão e utilizando essa Casa de Leis para que dê visibilidade a essas pessoas. Senhores vereadores, não tendo mais discussão, o projeto se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Item 18 da pauta, projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Fabrício Rosas. Senhor presidente, desculpe. Questão de ordem, vereador vereador Bruno Diniz. Tendo em vista a natureza das proposições e todos os relatórios pela aprovação, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que nós votássemos em bloco, se possível. Perfeitamente. Da minha parte, não vejo nenhum óbvio. Aí, se todos os colegas estiverem favorável a essa questão, os itens
18, 19, 20, 21 e 22, todos com relatório da Procuradoria pela aprovação e com os relatores pela aprovação. Então, votaremos em bloco. Se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Item 23 da pauta, projeto de resolução de autoria do vereador Romário Policarpo, projeto de resolução de número 25 de 2024, que cria a comenda de mérito Juliane Bernardes Santos Pinheiro e dá outras providências. O relatório da Procuradoria é pelo prosseguimento, o relatório da vereadora Kátia pela aprovação. Presidente. Cadê a emenda? Está aqui? Em discussão, projeto, senhores vereadores, para discutir a vereadora Daniela. À vontade. Eu quero aproveitar o ensejo, né, referente às comendas e também foi uma solicitação que eu vi o senhor fazendo isso na primeira sessão da CCJ, que a gente cria-se comendas, mas os vereadores às vezes não têm acesso à lista das comendas já dadas por essa Câmara. Né? Então, eu aproveito o ensejo não só para parabenizar, porque eu conheço, né, a história, né, desta comenda, que é mérito Juliana Bernardes, mas também para aproveitar a CCJ para fazer uma solicitação. Eu não sei hoje quais são as comendas dadas por essa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Para discutir, vereador Léo José. Tudo que já andou, já respirou, já fez algum tipo de balé, teatro, tem encomenda aqui hoje. Realmente, senhores vereadores, tem uma dificuldade aí de acesso a essas comendas, até de informação de quais são. Aí não vou nem entrar no mérito também do privilégio de poder indicar pessoas a essas comendas. É uma preocupação minha, eu já alertei aqui, não vi grandes avanços devido ao monopólio, né, de uma única pessoa ter acesso a isso e se recusar que os vereadores, né, aqui eu tenho que dizer uma fala que eu ouvi muito desde a minha infância, os humildes vereadores dessa casa tenham acesso a essas informações. Então, eu não sei mais o que pode ser feito. Eu, enquanto presidente, já fiz a solicitação à presidência da casa, tendo em vista que a diretoria não responde aos pares na nossa casa. Então, sugiro que os demais membros também façam o mesmo. Para você ter uma ideia, tem uma homenagem aqui, que é a Januário lá, que é dos militares, né? Aí eu fui fazer graça com um dos meus melhores amigos, que é coronel do bombeiro. Trouxe ele veio com a farda do bombeiro, me chamaram a atenção. Não, o dia de bombeiro não é hoje, não. Mas a homenagem que tem, que todo mundo dá valor, é nessa homenagem. Aí trouxe... No mesmo ano, eu trouxe um da PRF. Não, mas da PRF é outro. Então, tudo que você imaginar tem. Isso aí, senhores vereadores. Em votação, favoráveis permaneçam. Senhor Thialo, vereador Thialo, tendo em vista que nós já se encontramos em votação, após a votação eu te dou a questão de ordem. Em votação, senhores vereadores, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Questão de ordem, vereador Thialo. Tem uma lida aqui também, uma solicitação de inclusão e inversão de pauta, senhores vereadores. Peço que continuem aí. Questão de ordem, vereador Thialo. Vereador presidente, em relação à colocação que o senhor fez, eu acho ela muito pertinente e concordo com o senhor.
qual que é a diretoria responsável por nos dar essa resposta, a qual não está sendo feita, presidente, por favor? Diretoria de Cerimonial da Câmara Municipal de Goiânia, representado por sua diretora, Sua Excelência Nara. Eu quero aqui fazer uma colocação importante, senhor presidente. Todos nós sabemos, e eu gosto de dar nome, todos nós sabemos que é uma indicação pessoal e de muitos anos do nobre vereador Anselmo Pereira. O que não justifica a pessoa achar que é dona e é detentora de uma situação que cabe a nós enquanto vereadores. Então, conte comigo, inclusive farei hoje de forma por escrito a essa diretoria solicitando as informações. E caso isso ocorra, senhor presidente, eu farei também isso de maneira exposta no plenário e, por que não, na mídia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Thiago. Questão de ordem, vereador Léo José. Sem querer polarizar, mas essa situação de ter essa quantidade de comendas, com a validade das comendas que existem nessa Câmara, nada tem a ver com a Nara. São os vereadores que vão fazendo. Aí você pega lá uma data, não tem aquela data, você procura outra, aí você vai homenagear, como eu disse ali antes, os empresários. Aí você tem lá uma rede de amigos que são atacadistas, outros que mexem com eventos, com bar, né? Outros que mexem com não sei o quê. Então, eles vão criando. Dia do empresário dos bares, dia do empresário que vende balinha. Isso, assim, sem querer polarizar, mas nada tem a culpa da Nara, nem do decano Anselmo. Não, a questão é que os vereadores vão apresentando. Aqui, os vereadores teriam direito a indicar, acho que 2 sessões por ano, 3 sessões por ano. Mas tem vereador que apresenta ali, eu já fiz isso, apresentei 20, no final do ano, apresentei 20 homenagens a ser feitas durante o ano. E porque era feito assim. Tem vereador que do ano passado e retrasado aí, eles vinham todo dia aqui, homenagear. Num dia ele homenageava os amigos do Igor Franco, no outro dia eles homenageavam os amigos do amigo do Igor Franco, e assim ia indo. Senhor presidente, eu acho que a gente tem que criar uma comenda. Justamente. O que está sendo discutido é as comendas, que são projetos de lei que eu creio que a diretoria ela tem por obrigação de ter esse relatório na mão dela. Não estão falando aqui de requerimento, nem de homenagens simbólicas prestadas no plenário. Dando início à inclusão e inversão de pauta, senhores vereadores, o senhor vereador Lucas Quitão pede a inclusão do projeto de número 25 de 2024, de autoria do prefeito de Goiânia. Ementa para estabelecer novos critérios de instituição e arrecadação da taxa de regulação, controle e fiscalização, a ser percebida pela Agência de Regularização de Goiânia. O parecer jurídico é pela inconstitucionalidade e o relator, vereador Lucas Quitão, pela aprovação. Em discussão, a inclusão e inversão. O parecer jurídico, sim. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Léo José. Eu gostaria de pedir vistas. Faz parte. Em votação, o pedido de vistas do vereador Léo José e William Veloso. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas, senhores vereadores. Tendo em vista o enxugamento da pauta. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Denício? Não, pedir vistas também, juntamente com o vereador William e Léo José. Já foi aprovado. O senhor pode fazer conjunto com os nobres vereadores. Declaro encerrada a sessão e convoco outra para quarta-feira, às 8 horas da manhã. Obrigado, senhor vereador.